E hoje a gente vai falar sobre a história de Naamã. Então, sem mais delongas, vamos abrir em 2 Reis, capítulo 5, versículos 1 a 19, a gente vai ler juntos. E é muito especial que essa história esteja no nosso cronograma, né, de pregações, de conversas, porque ela traz clareza para fundamentos da nossa fé. Ela traz clareza para alicerces que tem que estruturar o nosso relacionamento com Deus. Porque o nosso próprio coração e as próprias influências culturais, por vezes, fazem com que a gente esteja inclinado para coisas que não são verdadeiras sobre o relacionamento com Deus. E essa história, ela traz toda essa clareza. Amém? Antes de começar a leitura, vamos orar. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui e viemos receber do Senhor, Jesus, amparo, conforto, confronto. Nós precisamos do Senhor, Jesus. Vem sobre nós, Jesus. Nós somos o seu rebanho, somos povo do seu pastoreio e precisamos, Senhor Jesus, da tua visitação. Precisamos do teu encontro, Jesus. Então vem nos encontrar. Obrigado pela tua realidade. Amém. Vamos ler então. Estou lendo na NVI, tá bom? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: "Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra." Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: "Vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel." Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: "Junto com esta carta, estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra." Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: "Por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo." Quando Eliseu, homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: "Por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel." Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: Vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado." Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: "Eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado?" E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: "Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado." Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: "Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo." O profeta respondeu: "Juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei." Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: "Já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso." Disse Eliseu: "Vá em paz." Essa é a palavra do Senhor. Interessante essa história, né, pessoal? E apesar dela ter acontecido há milhares de anos atrás, ela tem paralelos que são muito notáveis. E eu gosto de começar pensando em relação a quem é Naamã. O texto nos diz, aqui no início, né, versículos 1 e 2, ele era comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, porque ele tinha obtido vitórias. Então, Naamã
era uma pessoa muito prestigiada socialmente. Ele é um grande guerreiro. Nós não vivemos num contexto não vivemos num contexto de guerra. Mas se seu país está em guerra e ele consegue vitórias, é de se esperar que o comandante que conseguiu essas vitórias, ele fique muito bem socialmente, ele fique muito bem na fita. Ele é prestigiado politicamente, porque ele é próximo do rei. O rei escreve uma carta para o rei de Israel, o rei da Síria escreve uma carta para o rei de Israel e fala: estou te enviando meu servo Naamã. Ele era próximo do cara mais poderoso da Síria. E, acima de tudo, Naamã era financeiramente proeminente. Ele é muito rico. Ele sai da Síria com 350 quilos de prata. Ele sai com 72 quilos de ouro. Ele não é um cara fraco financeiramente. E quando a gente pensa nessa história nessa história que aconteceu há milhares de anos atrás, a gente pensa, putz, o que tem a ver com a minha vida? Mas quando a gente pensa hoje em dia, o que as pessoas definem por sucesso, o que as pessoas definem como alguém que é bem-sucedido, de maneira bem humana, não de maneira espiritual, renovada pelo Espírito Santo, mas de maneira bem humana, as pessoas vão dizer que alguém bem-sucedido é alguém que tem prestígio social. Hoje em dia a gente ouve falar muito de networking, né? Você tem que estar bem inserido no lugar onde você trabalha, você tem que ter contato, você tem que mostrar com quem você anda no Instagram, esse tipo de coisa. Além disso, alguém que é bem-sucedido, invariavelmente vai ser associado a recursos, a grana. As pessoas que a gente tende a admirar nas redes sociais, os famosos, são pessoas com grana, são pessoas que não são comuns, assim, né? Que nem a gente, vamos dizer assim. E como a pessoa tem recursos, ela consegue viver experiências que as pessoas comuns não vivem. Ela vai para viagens, ela vai para shows, ela vai para festivais. Ela tem uma vida muito diferente. E é interessante perceber que, quando a gente olha para a história da humanidade, a gente vê que os seres humanos, todos nós reconhecemos que existe algo de errado com a gente. Todo mundo se sente desajustado. Todo mundo olha para si e fala: eu não sou muito bem o que eu gostaria de ser e tal. E existem algumas propostas de redenção do ser humano que a nossa cultura traz. Tem pessoas que acham que vão se redimir por meio de relacionamentos amorosos. Um dia que uma mulher me amar, eu vou ser redimido. No dia que um homem me der valor, eu vou ser redimido. No dia que eu tiver dinheiro, aí tudo vai mudar. E no caso de Naamã, aqui, o ídolo é o ídolo do sucesso. Eu não acho que a maioria de nós aqui almeje uma posição tão alta quanto a de Naamã, porque Naamã era próximo do rei da Síria. Então, eu não sei se alguém aqui almeja a proximidade com alguém que ocupe a posição de presidente. Parece meio, não sei, parece meio distante demais. Mas nós somos encorajados culturalmente a termos uma vida de sucesso dentro desses parâmetros aqui. E essa promessa de sucesso, ela envolve essa visão. Não, mas eu quero ter um trabalho estável, e aí eu vou mandar meus filhos para boas escolas, eu quero ter uma casa da hora, eu vou ter uma grana, porque quando eu tiver uma grana de reserva, né? Porque quando eu tiver uma emergência, esse dinheiro vai dar conta do recado. Ou seja, minha vida vai estar bem estruturadinha. Os males que, porventura, vão acontecer, eu estarei protegido desses males, na verdade, né? Quando acontecerem coisas saindo do controle, eu vou estar bem de boa, né? Vou estar bem assegurado. E aí, esse é o lance. Naamã, ele é a definição de uma pessoa de sucesso, e o sucesso, ele é uma promessa de redenção. Só que alguém tão poderoso e tão intocável quanto Naamã, ele recebe uma freada da vida, porque ele tem lepra. A lepra, naquela época, era uma notícia, era uma sentença de morte. Seria a mesma coisa de alguém hoje receber a notícia de um câncer que não é curável. Então, todo o prestígio, todo o poder de Naamã, todo o sucesso que prometem uma vida estável e segura, começam a se esfarelar. Porque nessa vida a gente vai ter sofrimento e a gente vai ter situações que vão estar fora do nosso controle. Mas a pergunta é, onde está a base sobre a qual a gente ergue a nossa vida? Jesus diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como o homem que construiu a casa sobre a rocha. Por que Jesus fala? A inundação e a chuva, ela vai vir. Só que a casa do homem sábio estava sobre a rocha e ela não foi destruída.
Onde você está construindo a sua vida? Você está construindo a sua vida sobre a rocha? Ou você está buscando uma proposta de redenção, de sucesso humano, que você acha que vai ser a sua estabilidade? Porque isso é construir a casa sobre a areia. O Tim Keller, ele tem um livro que chama Deuses Falsos, e nesse livro ele fala justamente desses deuses que eu citei: amor, dinheiro, poder. E em cada capítulo ele tem uma narrativa bíblica e ele vai destrinchando. O livro é maravilhoso, comprem. E ele traz um comentário muito interessante, justamente no capítulo que ele fala de sucesso. E ele fala da história de Naamã. Ele fala o seguinte: o pobre e o marginalizado preveem o sofrimento. Sabem que a vida nessa terra é sórdida, brutal e curta. Pessoas bem-sucedidas ficam muito mais chocadas e dominadas pelos problemas. Como pastor, sempre ouvi muita gente de alto escalão dizer o seguinte ao enfrentar a tragédia: não é assim que a vida deveria ser. Em meus anos de pastorado, nunca ouvi esse tipo de linguagem entre a classe trabalhadora e os pobres. A falsa sensação de segurança origina-se da deificação de nossa realização, ou seja, você torna a sua realização o seu Deus. Ele é a sua fonte. E da expectativa de que ela nos mantenha protegidos dos problemas da vida de um modo que só Deus consegue fazer. De novo, a chuva, os ventos, eles vão vir sobre a sua casa. Mas onde a sua casa está firmada? Esse é o ponto aqui. Então, o sucesso de Naamã, com toda a sua proeminência, com todas as suas promessas, ele estava esfarelando na mão dele. Naamã está tão desesperado, inclusive, que ele ouve os conselhos de uma escrava. Ele é uma das pessoas mais poderosas da Síria. Ele é um cara que sabe de guerra, sabe de tática militar, ele é um cara político. O que um empregado, o que um escravo tem a acrescentar na vida dele? Mas ele está desesperado. E é interessante porque, pensando de maneira humana, o escravo não tem nada a acrescentar. De manhã eu comentei. Imagina o CEO de uma empresa. Imagina um médico muito proeminente, diretor de um hospital. A pessoa da limpeza, humanamente falando, ela não tem muito a acrescentar na vida dele. Mas no reino de Deus as coisas são invertidas, mano. Eu creio que todos nós aqui saibamos ler. Então, humanamente falando, o que um analfabeto pode te acrescentar? Mas no reino de Deus as coisas não funcionam como funcionam na sociedade. Inclusive, tem um documentário que chama O Poder de Deus. Se você não assistiu, assista. Anota aí, para não esquecer. O Poder de Deus. E é um documentário onde tem um senhor analfabeto que abençoa a vida de todo mundo que assistiu. Assistam esse documentário. Então, beleza, Naamã, ele está bem desesperado e ele vai para Israel. O rei da Síria dá uma carta para o rei de Israel, e o rei de Israel recebe a carta, no versículo 7, e aí, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Imagina, né, alguém chegando para o presidente do Brasil e um presidente dos Estados Unidos falando: cura o meu ministro aí de câncer no pâncreas. Tipo, o que eu posso fazer? Eu sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Mas Eliseu, ele descobre isso, né? Versículo 8, e ele fala: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Esse Naamã, ele vai saber quem é o Deus verdadeiro. E aí a gente tem que fazer um exercício de imaginação aqui, pessoal. Imagina Naamã com toda a sua proeminência, com todo o seu poder político. Imagina Naamã com toda a sua grana e toda a sua comitiva. Porque eu creio que não era fácil levar mais de 400 quilos de metal precioso. Certo? Então imagine ele com vários servos e servas, escravos, carregando ele com toda a sua pompa. Ele tem expectativa sobre o que vai acontecer. E ele chega na casa de Eliseu. E Eliseu manda um servo. E o servo fala para ele: bom dia. Eliseu está falando para você se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Olha que doideira isso, né? Olha o que Naamã fala. Versículo 11. Acompanhem comigo aqui, ó. Eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus. Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Naamã, ele tem uma convicção de que o encontro com Deus ele é pré-determinado. Eu chego com a grana, Deus me dá a bênção e eu saio feliz, certo? Aí Eliseu manda um servo, Eliseu não recebe o cara, Eliseu manda um servo dizer para ele: vai tomar banho no rio.
Então pensa na cabeça de Naamã, além dessa desconstrução do encontro com Deus, pensa, cara, eu sou uma das pessoas mais importantes da Síria. Eu rendi cidades de Israel por meio do meu comando. Eu sou rico, eu sou poderoso. E o cara não veio nem me receber. Já viram um famoso que não é reconhecido nos lugares e ele fica bravo e faz um auê assim? Já viu esse tipo de vídeo? É bem zoado, né? Por quê? Porque quem é importante sabe que é importante. Naamã sabia da posição que ele ocupava. E essa posição estava sendo humilhada. E por quê, irmãos? Porque Deus está ensinando para Naamã que a bênção dele não pode ser comprada. Deus não é inclinável aos maniqueísmos humanos de troca, de barganha. A bênção do Senhor, ela é ganha de graça, por meio da graça. No mundo daquela época, os deuses eram apaziguados com sacrifícios, né? Então, o Deus está bravo, ou eu preciso de uma bênção, eu ofereço um sacrifício e esse Deus me dá a bênção. Hoje em dia, quais são as bênçãos que as pessoas procuram? As bênçãos, a gente poderia pensar em sexo. Você consegue comprar sexo hoje em dia. As bênçãos pode ser, uma das bênçãos pode ser a beleza. Você consegue pagar por procedimentos estéticos. Uma outra bênção poderia ser a aprovação de pessoas. Você consegue comprar apoio político, você consegue comprar amigos. Inclusive, você consegue até comprar sua liberdade se você fez algo terrível. Tipo o Daniel Alves, que pagou 1 milhão de euros depois de ter estuprado uma menina. E está em liberdade. No mundo, na sociedade, as coisas são compradas e vendidas. Esse é o mecanismo. Só que com Deus não funciona assim. O dinheiro de Naamã não importa, a posição de Naamã não importa, e os méritos de Naamã não importam. Porque Deus pede algo estranhamente fácil. Eu estava conversando com o pessoal de manhã. Imagina que Eliseu fala para Naamã o seguinte: Naamã, você quer ser curado? Não vai ser fácil. Você quer mesmo ser curado? Então você vai ter que andar 20 quilômetros de joelho no chão. Meu, será que Naamã não faria? Tem gente que paga promessa e anda não sei quantos quilômetros de joelho no chão, né? Pagando promessa. Mano, Naamã faria com certeza. Esse é algo muito árduo. Só que Deus está falando para Naamã ir se lavar no Rio Jordão, que sequer era um rio nobre. Porque ele está mostrando, irmãos, que os méritos de Naamã também não vão ganhar a bênção do Senhor. Deus está nos mostrando que os nossos méritos não tem como fazer Deus se inclinar a nós. A força do nosso braço não é suficiente para fazer o céu se abrir. Os céus só se abrem de acordo com a vontade do Senhor. E alguns de nós aqui estamos tentando barganhar com Deus. Estamos tentando lutar com o Senhor, tentando trocar. E o Senhor não está disposto a negociar nos seus termos. O Senhor está te falando para você tomar banho no Rio Jordão. O Senhor está falando para você acalmar e receber a graça dele. Deixa Deus agir, deixa Deus fazer. O que o Rio Jordão tinha de especial? Nada. Era o poder de Deus atuando. Deus está te orientando para você ir para o Rio Jordão, se lavar 7 vezes que o poder dele vai agir em você. O salmista fala, inclusive, no Salmo 51, tem um versículo que diz: lava-me, e mais branco do que a neve serei. Alguns de nós aqui se sentem sujos. Não, mas você está falando aí, Henrique, mas você é louco, minha vida eu desperdicei. Então aqui eu estou tentando fazer do jeito certo. Amém. Que bom que você está com a motivação certa. Mas só vai dar certo se Deus te lavar. Você tem que estar diante do Senhor e falar: Senhor, me lava o Senhor, e eu vou ser mais branco do que a neve. Só assim o seu pecado vai ser limpo. Só assim o meu pecado é limpo. O Salmo 51, ele é diário. É todos os dias: Senhor, me lava. Porque a minha iniquidade, as inclinações zoadas do meu coração já estão me influenciando, Senhor. Só o Senhor pode me lavar. Só o Senhor pode me curar. O reino de Deus, ele é o reino que ele inverte os valores desse mundo. Um dos caras mais influentes e poderosos da época está sendo humilhado aqui. Está sendo ensinado sobre o que é graça de Deus. E esse ensino, ele envolve a mensagem da cruz. Vamos abrir em 1 Coríntios 1, a partir do verso 18. Não vamos ler tudo. Beleza. 1 Coríntios 1, 18. Olha o que ele fala no versículo 18. Vamos ler o 18 e 19, na verdade, né? Pois a mensagem da cruz é loucura
para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Irmãos, o reino de Deus é o reino dos que não são. Nós estamos aqui como os que não são, porque aquilo que é para esse mundo, aquilo que é bom, aquilo que é proeminente, Deus rejeita. Vamos continuar a leitura. Versículo 20. Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana? Ou seja, o intelecto humano, ele não revela Deus. O que Jesus diz para Pedro, quando Pedro fala assim: tu és o Cristo, filho do Deus vivo? Ele fala: feliz és tu, porque isso que você acabou de falar não foi revelado por carne e sangue, mas pelo Espírito. O intelecto humano, a forma de pensar humana, ela chega no Evangelho, na conclusão do Evangelho. É isso que o texto está nos falando, e a gente tem outros exemplos da Bíblia, né? Aí, versículo 27. Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o forte. Porque se a salvação fosse meritória, aí ia todo mundo tentar e dar o máximo até o final. Mas é sobre você reconhecer que você é fraco, que você não tem a salvação em si mesmo. E era isso que estava sendo ensinado para Naamã. E aí, versículos 4 e 5 do capítulo 2, o que Paulo fala? Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. O que nos lava, o que nos limpa, o que nos renova é o poder de Deus. Não são as nossas tentativas, não é o nosso esforço militar de fazer alguma coisa certa, é o poder de Deus. O poder de Deus, ele nos tira de uma vida de morte e ele nos tira da morte e nos leva para a vida. Você lembra de quando você não conhecia Jesus? Eu lembro. Era a morte. Meus pensamentos eram todos fúteis. É muito interessante perceber o quão profundo é o estado de morte. Porque quando você olha para uma vida sem Deus, é uma vida vazia. A vida inteira não aponta para lugar nenhum. Ela aponta para você mesmo, ela aponta para coisas completamente tolas. Mas o poder de Deus, ele nos vivifica. O poder de Deus, ele nos faz viver essa vida plena que Jesus veio nos trazer, que nem ele fala em João 10. E Naamã está sendo ensinado a esse respeito. Naamã, a sua cura da lepra, ela é por meio do rio, é por meio de você tomar banho. E várias vezes na Bíblia, a gente vê Deus quebrando os padrões humanos. Porque pensa bem, que diacho de cura é isso que você vai tomar um banho no rio e você sai sem lepra? É que nem a história de Gideão. Quem lembra da história de Gideão? Eles tinham uma guerra. E Deus, ele vai falando assim, vocês vão achar que vocês conquistaram o povo, então vai cortando aí os homens. Tem uma hora que Gideão fica com 300 homens. E Deus fala o seguinte: cerca o acampamento dos inimigos, e aí toca a trombeta e taca o jarro no chão, que aí vocês vão gritar. E aí, nesse momento, os inimigos ficam confusos e eles mesmos se matam. Que tipo de estratégia militar é essa, de você gritar e jogar um jarro no chão e você ser vitorioso? Ou, por exemplo, quando a gente estuda sobre Jericó. Vocês vão dar uma volta por dia em Jericó, aí no 7º dia você dá 7 voltas, grita, toca a trombeta, que aí o muro vai cair e vocês conquistam. Irmãos, isso não faz sentido humanamente falando. Mas porque não é para fazer, porque não é para ter mérito humano. Não tinha como alguém que estava na história de Jericó e de Gideão falar que a força do braço humano conquistou alguma coisa, porque é o poder de Deus. Não tem como eu estar diante da cruz e achar que eu conquistei alguma coisa, porque é o poder de Deus. E é interessante o que nessa história? Como é que começa essa história? Deixa eu voltar aqui no texto. Essa história começa com a serva, começa dizendo que o Senhor usou Naamã para gerar grandes derrotas para Israel, e ele leva cativa uma menina. Agora vamos fazer o exercício mental.
Imagina que todo mundo aqui mora no Capão e no Campo Limpo, e essa aqui é uma região que vai ser atacada e completamente destruída por tropas inimigas. Alguns de nós vão morrer, alguns de nós vão ver a família morrer, alguns de nós vão ver a família sendo levada cativa e a gente nunca mais vai ver a nossa família. Agora, imagina se você, nesse cenário, talvez você viu a sua família morrer diante dos seus olhos, ou você viu a sua família ser levada para algum lugar que você não conhece. E você passa a morar na casa do comandante que orquestrou a invasão. Você foi tirado do seu lar, você foi tirado do lugar onde você estava. No caso aqui, ela foi para outro povo. Qual é o sentimento que a gente acha que é mais natural de você, que se virou escravo, ter pela pessoa que te oprimiu? Ódio, né? Então, Naamã está com lepra, eu vou dançar sobre o túmulo de Naamã. A gente pensa na cabeça da menina, né? Eu vou fazer um churrasco no túmulo de Naamã. Vou chamar meus amigos e a gente vai festejar. Cada parte do corpo de Naamã que começar a apodrecer, eu vou dar risada quando acontecer. E é isso que ela tem aqui de postura, né? Versículo 3. Se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Essa menina, eu tenho convicção plena de que isso vem do relacionamento com Deus. Ela perdoa esse inimigo absurdo que ela tem. Ela perdoa. O perdão, ele é absorver o prejuízo. Quando alguém te desrespeita, quando alguém te gera dano, essa pessoa está gerando um prejuízo. E você pode tentar fazer a pessoa pagar esse prejuízo. Não, essa pessoa fez isso comigo e não vai ficar desse jeito. Ou você absorve. Mas alguém tem que ficar. E, obviamente, o ciclo da vingança não acaba, né? E é interessante isso, irmãos, porque essa menina, ela é uma pequena serva sofredora. E o ato dela ecoa o ato do grande servo sofredor. Porque nós somos os inimigos odiáveis que Jesus perdoou e amou. Nenhum de nós aqui é amável por si mesmo. O mundo, culturalmente, às vezes a gente tem muitas palavras de afirmação e nós somos afirmados por aquilo que Jesus fez. Mas a real é que nenhum de nós é amável. Deus decidiu nos amar. E o ato da pequena serva mostra o ato do grande servo. Nós não somos dignos do amor do Senhor e Ele nos ama mesmo assim. Não somos dignos. Já teve um encontro com o Senhor onde você viu o seu pecado diante de você? Mano, você tem vontade de se esconder, porque você fala, eu sou uma pessoa infame, eu acho que eu sou da hora, eu acho que eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu não sou. Porque a santidade de Deus, ela mexe com o seu interior. E é interessante perceber, irmãos, que o que Jesus fala? Orem pelos seus inimigos, orem por aqueles que te amaldiçoam. Só que nós, Igreja Ocidental, nós não somos perseguidos sistematicamente pelo governo. A gente está aqui, a gente podia estar fazendo esse culto no estacionamento, falando alto, né, em alto e bom som, ao ar livre. E pelo fato de nós não termos uma perseguição, nós temos muito espaço para a vaidade, muito. E a vaidade, ela sufoca o Espírito Santo do Senhor. A vaidade, ela sufoca o agir de Deus na nossa vida. Não à toa, muitos de nós temos questões de, não, tal pessoa me desrespeitou e aí a gente não se fala direito lá, não sei o quê. Não, porque aquela pessoa me olhou estranho aquele dia e eu não... já vi que não bateu. Ranço, né? O que é ranço? Não, porque aquela pessoa lá do meu trabalho, eu tenho um ranço daquela pessoa. Jesus está falando assim, você tem que orar por aqueles que te perseguem, você tem que amar os seus inimigos. E nós não estamos amando quem sequer é nosso inimigo. Olha como às vezes a gente está muito fora da curva. O perdão do Senhor, irmãos, ele é constrangedor. Porque quando eu olho para o tamanho da minha dívida para com Deus, e eu vejo que eu não teria condições nenhuma de pagar essa dívida, não tem como eu não perdoar o mal que me fazem. Eu não estou querendo simplificar o perdão, porque eu sei que existem situações muito complexas. Não estou querendo de forma alguma. Mas na nossa vida comum, eu vejo muitas situações pequeniníssimas. E a gente dá um valor absurdo. A gente quebra relacionamentos, a gente deixa de falar com pessoas, a gente zoa o nosso testemunho por situações pequeniníssimas. E isso acontece porque a gente acha que as pessoas nos devem alguma coisa.
Não, essa pessoa me tratou mal, ela não devia fazer isso, eu tenho os meus direitos. Mas o evangelho, de novo, ele é tão invertido que olha o que Paulo fala em Romanos 1:14, um versículo só. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. O que Paulo deve? Paulo deve o evangelho. O amor de Deus encontrou o apóstolo Paulo de maneira tão profunda que ele fala, eu devo para as pessoas. Ninguém me deve nada. Fui desrespeitado, falei um bom dia, não me falaram bom dia de volta. Amém, mano. Eu devo para as pessoas o evangelho. Ou o evangelho é a minha maior motivação, ou as minhas concepções vaidosas vão estar no caminho. E aí as pontes vão ser quebradas. Porque se o evangelho for, amém, mano, me tratou mal, não me valorizou, não me deu parabéns no dia do meu aniversário, o que for, mano. Amém. Mas eu devo o evangelho. Eu devo essa mensagem de salvação. A menina poderia ter ficado calada, mas ela abençoou a vida de Naamã. E esse é o ensino de Deus para nós. Se vocês percebem o quanto essa história ela é o evangelho puro, essa história retrata que o ser humano não tem méritos diante de Deus. Essa história retrata que a pessoa mais poderosa da Síria, uma das pessoas mais poderosas, se humilhou se lavando 7 vezes no Rio Jordão. E essa história fala do perdão de Deus para nós. Essa história é o evangelho do início ao fim, irmãos. A Bíblia fala do evangelho, a Bíblia fala sobre Jesus do início ao fim. Que essas convicções possam nos acompanhar ao longo dessa semana, que possamos ter sido confortados e confrontados pelo Senhor nessa noite. Vamos orar? Senhor Jesus, sua palavra é poderosa, Pai. E apenas a tua visitação, apenas a realidade do seu coração sobre nós, Deus, é suficiente para nos fazer entender os nossos pecados, Pai. Senhor Jesus, eu peço por misericórdia em relação às nossas vaidades. Peço perdão, Jesus, porque temos tanto espaço para a gente pensar em nós mesmos, Jesus. Temos tanto espaço para a gente não colocar o evangelho como primeiro lugar. Nos perdoa pelos relacionamentos, Senhor, que a gente quebrou. Nos perdoa pelas pessoas com quem a gente não fala por causa dos nossos egos. Espírito Santo, eu peço pela tua presença sobre nós, trazendo confrontação. Eu peço para que o Senhor sonde os nossos corações, para que o Senhor nos convença dos erros. Eu peço para que haja restauração de relacionamentos nessa semana, Pai. Eu peço para que cada um de nós aqui, Deus, possa dar o passo da humilhação, de reatar laços que foram quebrados, de absorver, Deus, o prejuízo. Absorver mesmo, Pai. Porque o Senhor absorveu a nossa culpa, Jesus. Eu peço para que haja transformação de corações, Pai. Eu peço para que a gente possa viver um evangelho vivo, um evangelho límpido. Eu peço para que a gente possa ter obras que são boas diante dos seus olhos, Pai. Que nem o Senhor fala para a igreja em Apocalipse 3, que tinha uma igreja lá que o Senhor falou, suas obras não são perfeitas aos meus olhos, mas que nós possamos ser essa igreja que tem as obras que te agradam, Pai. Só no Senhor, Jesus, temos a nossa salvação. Relembramos mais uma vez, Senhor Jesus, que só o Senhor tem palavras de vida eterna para nós. Queremos construir, Senhor Jesus, a nossa casa sobre a rocha que é o Senhor. O Senhor é a rocha, o Senhor é esse firme fundamento, Jesus. Eu peço para que na sua misericórdia o Senhor nos salve do nosso egocentrismo, das nossas loucuras, daquilo que nos atrai, Pai, nesse mundo, que faz com que a gente construa a nossa casa naquilo que não é o Senhor, Jesus. Mas que possamos estar rendidos a Ti, Jesus, de joelhos. Um coração, Senhor Jesus, humilde, um coração submisso, um coração que reconhece que não tem, Pai, o que precisa. Um coração que reconhece que não é o que deveria ser, Pai, mas que se rende ao Senhor, Jesus. O Senhor se agrada de quem tem coração quebrantado e contrito. O Senhor se agrada de quem reconhece que não tem nada, Pai. O reino do Senhor é o reino dos que não são, é o reino dos doentes. O Senhor fala, Jesus, que o Senhor não veio para os sãos, o Senhor veio para os pecadores. E nós estamos doentes, Jesus. Nós estamos doentes, nós, assim como Naamã, nós sentimos a lepra que é o pecado, sentimos essa inimizade, Pai, essa inclinação ruim. Mas confiamos no Senhor, Jesus. Então nos renova, nos restaura, nos acompanha ao longo dessa semana. Que o Teu Santo Espírito continue a se derramar sobre nós, Pai. Vem com a Tua realidade, Espírito Santo. Nos faz permanecer junto do Senhor. É nesse nome que a gente ora, Jesus. Amém.